Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Pensador Digital. Hoje vamos embarcar numa viagem incrível ao passado para descobrir como surgiram os primeiros Jogos Olímpicos. Mas antes de começarmos, quero pedir para vocês darem um like neste vídeo e se inscreverem no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos fascinantes para vocês. E não se esqueçam de assistir até o final, porque temos informações incríveis e curiosidades que você não vai querer perder. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados na Grécia Antiga, há mais de 2.700 anos. Vamos imaginar um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. A Grécia era composta por várias cidades-estado independentes, como Atenas, Esparta e Corinto, cada uma com suas próprias leis e costumes. Apesar das diferenças, elas compartilhavam uma coisa em comum, e a adoração aos deuses do Monte Olimpo, especialmente Zeus, o rei dos deuses. Os Jogos Olímpicos eram uma forma de homenagem a Zeus e uma oportunidade para os gregos demonstrarem suas habilidades atléticas e fortalecerem a união entre as cidades-estado. As competições aconteciam na cidade de Olímpia, que se tornava um centro de peregrinação religiosa e esportiva durante o evento. Há muitas lendas sobre como os Jogos Olímpicos começaram. Uma das mais populares é a de Hércules, o herói mitológico, que teria organizado os primeiros jogos em homenagem a Zeus após completar seus 12 trabalhos. Outra lenda fala sobre Pélops, um herói que venceu uma corrida de carruagens para conquistar sua amada Hipodame e decidiu criar os jogos como celebração. Independentemente da lenda, o que sabemos é que os Jogos Olímpicos começaram oficialmente em 776 a.C. As competições eram realizadas a cada 4 anos, um período conhecido como a Olimpíada, que se tornou uma unidade de medida de tempo para os gregos. Os primeiros Jogos Olímpicos contavam com apenas um evento, uma corrida de 192 metros, chamada de A Stage. Com o passar do tempo, os Jogos Olímpicos se expandiram para incluir uma variedade de competições. Entre elas, estavam as corridas de longa distância, o pentatlo, uma combinação de corrida, salto em distância, arremesso de disco, arremesso de dardo e luta, o boxe, a luta livre e as corridas de carruagens. Cada competição era realizada em um local específico dentro do complexo de Olímpia. O estádio principal, onde aconteciam as corridas, podia acomodar até 45.000 espectadores. A palestra, uma espécie de ginásio, era onde os atletas treinavam e competiam em eventos de luta. Havia também o hipódromo, para as corridas de carruagens e cavalos. Os atletas que competiam nos Jogos Olímpicos eram exclusivamente homens livres de origem grega. Eles treinavam durante meses, e muitas vezes anos, para se preparar para as competições. A preparação física era intensa e supervisionada por treinadores especializados. Os atletas se concentravam em melhorar sua força, velocidade, resistência e técnicas específicas de suas modalidades. Antes dos Jogos, os atletas faziam um juramento no Templo de Zeus, prometendo competir com honra e seguir as regras do evento. Eles também passavam por uma inspeção para garantir que estavam em boas condições físicas e aptos a competir. Os Jogos Olímpicos não eram apenas competições esportivas, eles também tinham um profundo significado religioso e cultural. Durante os Jogos, uma trégua sagrada chamada Equixeria era declarada, suspendendo todas as guerras e conflitos entre as cidades-estado gregas. Isso permitia que atletas e espectadores viajassem com segurança para Olímpia e participassem do evento. A trégua olímpica simbolizava a paz e a união entre os gregos, mesmo em tempos de conflito. Além disso, os Jogos eram uma oportunidade para demonstrar virtudes como a coragem, a disciplina e a excelência física e moral. Os vencedores eram celebrados como heróis e recebiam coroas de louros, além de honrarias e prêmios em suas cidades natais. As mulheres tinham um papel muito limitado nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Elas eram proibidas de participar como atletas e até mesmo de assistir às competições. No entanto, havia exceções. As sacerdotisas de Deméter, deusa da agricultura, tinham permissão para assistir aos Jogos, pois desempenhavam funções religiosas importantes. Apesar da exclusão, as mulheres gregas tinham seus próprios jogos, os Jogos Heraé, realizados em Olímpia em homenagem a Hera, a esposa de Zeus.
Esses jogos incluíam corridas de pé para meninas de diferentes faixas etárias e eram uma forma de celebrar a força e a agilidade femininas. Os Jogos Olímpicos continuaram a ser realizados por mais de 1000 anos, mas começaram a declinar durante o período romano. Quando os romanos conquistaram a Grécia, em 146 a.C., eles adotaram muitos aspectos da cultura grega, incluindo os jogos. No entanto, com o tempo, o interesse pelos Jogos Olímpicos diminuiu, e as competições se tornaram menos frequentes e mais corruptas. Em 393 d.C., o imperador romano Teodósio I, um cristão fervoroso, proibiu todas as festividades pagãs, incluindo os Jogos Olímpicos, como parte de sua campanha para cristianizar o Império Romano. Assim, os Jogos caíram no esquecimento por mais de 1000 anos. Os Jogos Olímpicos permaneceram adormecidos até o final do século XIX, quando um homem chamado Pierre de Coubertin decidiu reviver o espírito olímpico. Inspirado pela cultura e pela história da Grécia Antiga, Coubertin acreditava que os Jogos poderiam promover a paz e a compreensão internacional. Em 1894, Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional, COI, e 2 anos depois, em 1896, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Atenas, na Grécia. Esses jogos contaram com atletas de 14 países competindo em 9 esportes, e foram um grande sucesso, marcando o início de uma nova era para os Jogos Olímpicos. Hoje, os Jogos Olímpicos são o maior evento esportivo do mundo, reunindo atletas de quase todos os países para competir em um espírito de amizade e fair play. Eles são uma celebração da excelência humana e da diversidade cultural, inspirando milhões de pessoas ao redor do globo. Espero que você tenha gostado de aprender sobre a fascinante história dos primeiros Jogos Olímpicos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!